Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Irmãos, leremos do versículo 8 ao versículo 15. Só recordando aos irmãos que nós estamos falando aqui sobre a suficiência de Cristo. Iniciamos no domingo passado uma exposição desse texto. Eu disse que faria em duas partes. A primeira parte nós intitulamos, na verdade, Ande somente em Cristo. Ande somente em Cristo, viva somente em Cristo. Foi o tema da mensagem da semana passada. E hoje nós falaremos especificamente sobre os benefícios da nossa plenitude em Cristo, tendo em vista que este foi o último ponto da mensagem da semana passada. Então eu gostaria de ler do versículo 8 ao versículo 15, mas nós falaremos especificamente do 11 ao 15. Então leia a santa e inerrante palavra do nosso Deus comigo, meus irmãos. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui, meus irmãos, a leitura da bendita palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos edifique nesta noite e fale ao nosso coração pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Bendito seja o Senhor, nosso Deus e Pai, pela tua graça bendita no teu Filho, a graça que nos alcançou e a graça que nos transformou. Louvado seja o teu nome. Tua santa e bendita palavra foi lida, ó Deus, e suplicamos ao Senhor, no nome de Cristo, que tu nos abençoes, que tu nos edifiques, que tu nos alimentes, que tu nos fortaleças pela tua palavra. Almejamos as dádivas do Senhor nesta noite, as dádivas da instrução, do ensino do Espírito e da transformação dele na nossa vida. Fica conosco, Deus, e ajuda-nos
É a nossa oração, em nome de Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Meu irmão, você tem consciência dos seus benefícios na sua casa, no seu lar, como pai, como esposa, como filho, como filha? Você tem consciência de que estar enxertado numa família significa em benefícios, significa privilégios, privilégio do carinho, do aconchego, da comunhão, do auxílio mútuo, da liderança sóbria e fiel, do amor de um pai, de uma mãe, o amor de um esposo, de uma esposa, do labor, do esforço de um pai, da dedicação de uma mãe. Você consegue compreender os privilégios e os benefícios de se viver num lar, e especialmente de se viver num lar construído, num lar embasado biblicamente, um lar cristão? Você consegue compreender os benefícios da sua família e do seu lar? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem consciência dos benefícios que você tem em Cristo? Em Cristo. Você tem consciência dos benefícios adquiridos em Cristo Jesus? Você poderia mentalmente listar alguns benefícios? Mentalmente, você conseguiria fazer este exercício e listar alguns benefícios que você tem em Jesus Cristo? Você consegue visualizar mentalmente os efeitos destes benefícios na sua vida? Você consegue usufruir desses benefícios no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no convívio com seus amigos, no convívio com seus vizinhos, na sua lida diária? Você consegue perceber os benefícios de Cristo na sua vida e os efeitos destes benefícios para você ou em você? O texto que lemos, ele fala exatamente da nossa união em Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, e é por esta razão que nós devemos viver com base somente em Jesus Cristo, porque Ele é suficiente para tudo o que nós necessitamos. Portanto, o apóstolo Paulo aqui nos alerta contra as heresias que tentam exatamente nos afastar de Cristo. Essas heresias, elas são filosofias vãs e sutis, que nos prendem por vezes, nos encarcera nos seus próprios ensinos, nos levando a um distanciamento daquele que é suficiente para nós. E ele fala porque esta filosofia, ela é sutil, ela é vã. Por quê? Porque é conforme a tradição dos homens. Ela não emana de Deus, não procede de Deus, mas procede do coração humano. Não que a tradição em si seja necessariamente ruim. Nós somos uma igreja tradicional, nós descendemos de uma tradição sóbria, bíblica, saudável, mas a tradição a qual o apóstolo Paulo fala aqui, são de pensamentos sutis que na verdade tentam nos prender e nos afastar da pessoa bendita do nosso Jesus Cristo. Ele diz que é conforme os rudimentos deste mundo, conforme pensamentos e princípios elementares que envolviam adoração a deuses, às estrelas, aos planetas, ao sol, aos elementos ar, terra, ar, fogo. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo exatamente que estes ensinos, eles nos distanciam do Senhor, eles nos afastam de Cristo Jesus. Esse é o foco primordial desse tipo de heresia: distanciar e afastar você de Cristo.
Mas o apóstolo Paulo diz: olha, mas por que então vocês, colossenses, se afastariam de Jesus Cristo? Por quê? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é suficiente para vocês. Na verdade, o apóstolo Paulo aqui diz que Cristo é o verdadeiro templo. Ele tabernaculou-se e habitou entre nós, dando agora uma nova imagem do templo. Tudo aquilo que o antigo templo significava, agora se cumpre completamente em Cristo. Cristo é o verdadeiro templo. Por esta razão, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Paulo diz que vai além disso. Em Cristo não apenas habita a plenitude da divindade, nele nós estamos aperfeiçoados. E a palavra aperfeiçoar aqui, como vimos a semana passada, significa plenos. Ou seja, se em Cristo habita a plenitude da divindade, apontando que Ele é 100% Deus, Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra, assim como o templo no Antigo Testamento era o centro da adoração do povo de Deus, agora Cristo é o foco, Ele é a consumação e a concretização de tudo aquilo que o templo apontava. Ele é o foco e o cerne da adoração do povo de Deus, e este que é plenamente Deus, Ele habita em nós. Nós temos a plenitude de Cristo, é o que diz o versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados, ou nele nós estamos plenos, não precisamos de mais nada. Portanto, meus irmãos, se nós estamos plenos de Cristo, estar pleno de Cristo significa estar unido a Cristo, enxertado nele, arraigado nele. É como se as nossas raízes estivessem enxertadas em Cristo. Se nele nós estamos enxertados, ligados, estamos plenos, quais são os benefícios disso? Quais são os benefícios da nossa plenitude em Cristo? O primeiro benefício é que em Cristo nós somos completamente libertados. Nós recebemos completa libertação em Cristo. Completa. Veja que o texto diz: nele também fostes circuncidados. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É interessante porque quando ele fala aqui que fostes circuncidados, ele usa um tempo no grego aqui, verbal, para dizer que aquilo que aconteceu em Cristo foi completo, não precisa ser repetido. A nossa circuncisão em Cristo, ela é plena e completa. E o que significa, ou significava a circuncisão no Antigo Testamento? Vocês sabem que a circuncisão apontava exatamente para um sinal, um selo, que representava a nossa relação pactual com Deus. O menino, no seu 8º dia de nascimento, tinha no seu órgão masculino, um corte numa pele, no seu prepúcio, e esse corte era chamado exatamente de circuncisão, apontando para um sinal de relação pactual com Deus. Os hereges dos dias do apóstolo Paulo diziam que você não apenas tinha que crer em Cristo, mas você também tinha que ser circuncidado. A circuncisão física é uma das ênfases desta heresia, a qual está sendo aqui confrontada pelo apóstolo Paulo. Por esta razão, Paulo está dizendo que nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos. A nossa circuncisão não foi uma circuncisão física, mas uma circuncisão espiritual.
Por esta razão, o presbítero Carlos leu aqui o capítulo 2 de Romanos, que fala que a nossa circuncisão é a circuncisão do Espírito, é a circuncisão do coração. O Senhor Deus, por diversas vezes, através do seu servo Moisés, conclamou o seu povo a circuncidar o coração. Circuncidai o vosso coração. Não bastava apenas uma circuncisão física, mas era necessário também uma circuncisão espiritual, uma circuncisão do coração. Mas sabe o que é interessante? É que o texto está dizendo que nele também fostes circuncidados. Nele quem? Em Cristo. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo que na circuncisão de Cristo, na sua morte, que significa exatamente um corte da velha vida, do velho corpo corrompido, maculado pelo pecado, nós também fomos circuncidados. É claro, meus irmãos, que Cristo não tem pecado, ou não tinha pecados. Quem de vós me acusa de pecado? Disse ele, no capítulo 8 de João. Ninguém tinha como acusá-lo de alguma coisa, porque o nosso Senhor, ele não pecava. Mas o Senhor Jesus Cristo possuía um corpo semelhante ao seu, um corpo que estava debaixo das limitações desse tempo, um corpo físico. Ele sofria os efeitos da queda, mas ele não tinha o pecado no seu próprio coração e no seu próprio corpo. Pelo contrário, Cristo se cansava, ele poderia morrer, ele poderia adoecer, se fragilizar. Isso tudo faz parte dos efeitos do pecado em nós. E na morte de Cristo, este velho corpo, ele foi deixado para lá, e um novo corpo foi então reconstituído. Assim como a figura do templo, você lembra? Uma pessoa que queria circuncidar o seu filho, onde ele levaria o seu filho? No templo. Uma pessoa que deveria entrar no templo, para entrar no templo ela tinha que ser circuncidada, ela tinha que ser purificada, para ela participar da Páscoa, para ela adorar o Senhor no templo, ela tinha que ser circuncidada. Circuncisão apontava para a purificação. Se Cristo é o templo, e nós fazemos parte desse templo, então é necessário a remoção da corrupção. Portanto, aqui no nosso texto, circuncisão significa transição do velho para o novo. Cristo, assim como ele deixou o templo lá atrás e se tornou o templo, o novo templo, assim como ele deixou o seu corpo velho e se revestiu de uma nova humanidade transformada, assim também ele efetuou em nós, removendo a corrupção do nosso coração, removendo-nos de uma velha natureza maculada, corrompida, marcada pelo orgulho, marcada pela vaidade, marcada pelos hábitos escravizadores, marcada pela degradação deste pecado que nos leva cada vez mais para longe do nosso Deus. Portanto, em Cristo, na sua morte, nós fomos circuncidados. Era isso que Paulo está dizendo. Olha, alguns hereges estão dizendo que vocês precisam da circuncisão. Eu quero dizer, vocês não precisam. Vocês já foram circuncidados em Cristo. Na morte de Cristo, vocês foram circuncidados. E olha que interessante, ele faz um paralelo no versículo 12, fazendo essa transição aí, do velho sinal para o novo sinal. Olha aí, Antigo Testamento, circuncisão, Novo Testamento, batismo. E ele diz aí, olha, versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, meus irmãos, como é que nós fomos circuncidados? Nós fomos circuncidados no batismo. Batismo, obviamente, que aqui ele tem em mente o batismo físico com água, mas ele está apontando para o batismo espiritual em Cristo.
Nós fomos batizados com Cristo, é assim que acontece a nossa circuncisão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe por quê que nós batizamos os nossos filhos? Porque os nossos filhos são batizados, as nossas crianças? Porque o batismo é a circuncisão do Novo Testamento. O batismo é o novo selo pactual, assim como no Antigo Testamento a circuncisão era o sinal do pacto. No Novo Testamento o batismo, ele é o sinal de uma nova relação do povo de Deus com Deus. Por isso o apóstolo Paulo aqui está fazendo no versículo 12 uma explicação da circuncisão. Fomos tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, e igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Nós não somente fomos sepultados com ele no batismo, como também ressuscitamos com ele. Isso aponta uma transição da velha vida para a nova vida, por meio do batismo e da ressurreição em Cristo, que é a nossa circuncisão. Consegue imaginar isso que Deus fez por você? Que Deus fez por mim? Ele nos despojou, Ele nos desvestiu da velha vida, da vida corrompida, e nos revestiu de uma nova vida na presença dEle. Nós somos um novo povo, porque fomos circuncidados em Cristo, e fomos batizados em Cristo. Com Ele nós fomos sepultados, e com Ele nós ressuscitamos, mediante a fé, por meio da fé em Jesus Cristo. Isso revela identidade. Nós temos uma identidade diante do nosso Senhor. A morte de Cristo nos despoja de uma velha vida para uma nova vida. Nós somos completamente transformados pela obra de Cristo, pela nossa união com Cristo. Eu poderia perguntar para você nesta noite: quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que você me falaria? O que você responderia se alguém perguntasse para você: qual é a sua identidade? Se eu perguntasse para as nossas crianças: Bia, quem é você? Mateus, quem é você? Luiz Felipe, quem é você? Sua identidade está completamente vinculada a Cristo. O que nós somos em Cristo. E é a nossa identificação e relação com Cristo que nos ajuda, meus irmãos, a uma vida completamente diferente nesse mundo. Tanto emocional como moral. Tanto emocional como moral. A sua identidade vai te ajudar a compreender melhor a tua relação com o mundo. A tua relação com este mundo degradado, caído. Não sei se você já ouviu falar em George Mason. Ele foi um poeta cristão e um pregador profundo da palavra de Deus. Aos 18 anos, ele descobriu que ele ficaria cego. Ele ficaria cego. Ficou desnorteado com isso, com essa notícia. Não bastasse a cegueira, ele foi ao encontro da sua amada noiva comunicar a sua cegueira. Ao invés de acolher dela o apoio, ele a perdeu. Ele não só perderia a sua visão, como também perdeu a própria noiva, que se sentiu livre para abandoná-lo e dar sequência nos seus próprios sonhos e projetos. George Mason, assim como ficou impactado com a primeira informação de que ficaria cego, ele ficou também desnorteado pela segunda experiência do abandono da própria noiva. Mas no Senhor Jesus Cristo ele encontrou
o amparo, ele encontrou o apoio, ele encontrou o que ele precisava, o que ele necessitava. E foi exatamente o seu encontro e a sua vida com Cristo que o levou a compor belas poesias, e uma delas nós costumamos cantar na nossa ceia. E aqui eu menciono algumas palavras do hino 260 do nosso Inário Novo Cântico. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas, aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Consegue compreender isso, meu irmão? Sua identidade em Cristo te capacita a lidar não só com a imoralidade desse mundo, te fazendo compreender quem você é em Cristo, mas também te capacita a lidar com seus problemas, com suas emoções. Saber quem você é em Cristo, que sua identidade não depende da sua autoestima, de que a sua identidade está vinculada a você mesmo, mas a Cristo, te ajuda a lidar com as mais diversas circunstâncias desta vida. Nós fomos circuncidados em Cristo, batizados em Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitados em Cristo. Então, o primeiro benefício de sermos plenos em Cristo é que nele nós somos completamente transformados. Nele nós somos completamente transformados, arrancados, despidos de um velho homem, de uma velha vida, e revestidos de uma nova realidade e de uma nova vida na presença do Senhor. Qual é o segundo benefício? O segundo benefício, de acordo com o nosso texto, é que em Cristo nós fomos completamente perdoados. Não só transformados, mas completamente transformados. Veja o que a palavra de Deus diz no versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas mazelas, os nossos desvios, todos foram perdoados por Cristo. Ele é claro em dizer que estávamos mortos. Mortos por quê? Porque éramos transgressores e incircuncisos. Transgressão e incircuncisão é a mesma coisa. Um transgressor que está morto nas suas transgressões é um incircunciso. E um incircunciso é um transgressor, é alguém que se desviou, é alguém que vive hostilmente na presença de Deus. Se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai perceber que o apóstolo Paulo fala isso no versículo 20. Ele diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele inculpáveis e irrepreensíveis. Vejam, meus irmãos, que é exatamente isso que Cristo faz. Ele nos reconcilia com Deus, Ele nos perdoa, mas Ele deixa claro que antes, no versículo 21, nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Éramos inimigos, separados de Deus, desvinculados de Deus, e tínhamos obras
malignas na presença do Senhor. Isto é uma vida de transgressão, e isto é exatamente uma vida incircuncisa na presença do nosso Deus. Uma pessoa incircuncisa e que vivia na transgressão, ela não era um verdadeiro israelita. Ao contrário, ela permanecia numa condição de maldição, de incredulidade e de separação de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, por meio de Cristo, nós fomos completamente vivificados, totalmente vivificados, é o que ele fala aí. E a vós outros que estáveis mortos, por meio de quê? Por meio das transgressões e pela incircuncisão da carne, da vossa carne, ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Vida aqui é a mesma coisa de ressurreição no versículo 12. Assim como nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo que o ato de dar vida é ressuscitar dos mortos. Então, Cristo, ele nos dá vida, e ele nos dá vida pelo completo perdão. Que coisa interessante, meus irmãos, é pensar que Cristo não só perdoa os seus pecados presentes, o que você cometeu hoje, ou o que você cometeu neste percurso da sua vida passada até agora, mas ele perdoou o que você fez lá atrás, o que você faz agora e o que você fará no futuro. Nós recebemos completo perdão, não um perdão parcial. O perdão de Cristo não é um perdão por partes, pela metade, mas é um perdão completo. Somos completamente perdoados na pessoa de Cristo, não parcialmente, mas completamente perdoados. Ele ainda diz que ele não só nos perdoou, como ele também cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Vocês já ouviram falar em promissória? Já ouviram falar em promissória, né? Antigamente você não tinha um cheque para dar de caução. Quando você pegava algum recurso emprestado, você assinava uma promissória, né? Um documento, um registro de dívida. O texto está dizendo aqui que esta promissória, ela foi rasgada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela não só foi rasgada, ela foi quitada. Imagina você dever uma quantia, além das suas condições. Se você vendesse tudo que você tem, se você trabalhasse com tudo que você pode, todo o seu tempo disponível, se você retirasse todas as suas economias, você ainda assim não conseguiria pagar aquela dívida. Imagine uma dívida impagável. É o que você tinha com Deus, uma dívida impagável. Por mais que você fizesse, por mais que você trabalhasse, por mais que você labutasse, por mais que você tentasse, você continuaria devendo. Mas o que o texto está dizendo é que Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos. E como Ele nos deu vida? Nos perdoando, cancelando, apagando completamente esta promissória, que não era uma promissória inocente, mas uma promissória que era contra nós, que era hostil, que nos entristecia, que nos machucava. Era uma dívida hostil para nós. E o que o texto está dizendo é que Cristo quitou todo este débito. Ele quitou todo este débito. Como Cristo quitou todo este débito? Com Ele nós morremos e com Ele nós ressuscitamos. Por meio da sua circuncisão, da circuncisão do seu corpo. Como? Na cruz do Calvário, quando Ele foi dilacerado por nós, quando Ele foi moído pelos nossos pecados, quando o seu sangue foi vertido no nosso lugar.
quando ele gemia naquela cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário, a nossa dívida estava sendo rasgada, totalmente paga. E é por esta razão que nós somos perdoados, porque nós morremos com Cristo na cruz. E por que somos vivificados? Porque nós ressuscitamos com Ele, para uma nova vida, para uma nova realidade. O texto diz que esta promissória, ela constava de ordenanças. Aqui, meus irmãos, nós temos a ideia de que essas ordenanças que foram pagas, que foram quitadas, aponta exatamente para as ordenanças dos mandamentos. Você sabe que tem muita gente que acha que vai ser salvo pelas obras da lei. Elas imaginam que é obedecendo a lei que elas serão salvas. Eu sou salvo por aquilo que faço. Não, ninguém será salvo por obras da lei, porque a lei não pode salvar. A lei é enferma nisso, porque ela aponta o seu pecado, mas ela não tem o poder de salvar você, de arrancar você da sua escravidão e da sua vida de pecado diante de Deus. O que a lei faz, e é da natureza dela, é condenar você. É condenar você. Se você está andando em alta velocidade, numa rodovia, acima do permitido, e se você é flagrado pelas autoridades, você vai ser multado. A lei te alcançou, a lei alcançou a sua transgressão, ela apontou o seu erro, e ela condenou você, e ela não tem o poder de libertar você, porque é da natureza dela condenar o seu coração e a sua vida. E o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo apagou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Em outras palavras, a lei não pode mais condenar você, meu irmão. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós fomos completamente perdoados. Completamente perdoados. E por esta razão, o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Deus nos perdoou totalmente na pessoa bendita do seu próprio Filho. A inimizade que existia entre nós e Deus foi morta na cruz, foi morta em Cristo. Não existe mais inimizade. Por isso nós podemos cantar: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que desfrutarmos de uma relação harmoniosa com o nosso soberano e eterno Deus. Charles Spurgeon diz sobre o perdão: curvo-me diante do trono que me absorve, abraço a cruz que me liberta, sirvo doravante todos os meus dias ao Deus encarnado, por quem sou nesta noite uma alma perdoada. Esta deve ser a mesma sensação do seu coração. Curvar-se diante de um trono que absorve você, abraçar a cruz que liberta e servir todos os dias da sua vida ao Deus encarnado, por meio de quem você é uma alma perdoada, libertada do fogo eterno, da condenação eterna. Você acha mesmo que tem algum pecado que Deus não possa perdoar na sua vida? Você acha mesmo que o seu pecado é grande, tão grande, que Deus não possa te perdoar em Cristo?
Tem gente que não se aproxima de Deus porque está envergonhada, se sente culpada pelas suas transgressões. Alguns irmãos lidam com hábitos escravizadores e com sinceridade eles choram, eles padecem, porque eles oram e eles lutam na tentativa de uma libertação. E muitos sentem-se envergonhados para pedir perdão a Deus. Só que o problema disso tudo isso tudo revela falta de confiança no perdão divino. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas, elas imaginam que elas vão se purificar, elas terão algum mérito diante de Deus para que elas possam se aproximar de Deus. Então, primeiro elas vão lutar contra o seu próprio pecado, e elas vão tentar vencer o pecado, e então elas vão se aproximar do Senhor. Ninguém consegue vencer o pecado sozinho. Ninguém consegue superar os seus hábitos sozinhos. Elas precisam de Deus, e elas precisam confiar na graça do Senhor. Por isso não importa se você já foi 10.000 vezes na presença do Senhor, pedindo-lhe perdão. Se você for novamente, Ele vai te perdoar, porque é da natureza dEle nos perdoar. Ele é um Deus perdoador, e Ele já nos perdoou completamente na cruz do Calvário. Algumas outras pessoas não vão porque tem constrangimento, mas o trono da graça é um trono de perdão, de perdão abundante. E muita gente acha o seguinte: ela não só acha que ela tem que receber o perdão de Deus, como ela acha que ela precisa se perdoar. Eu já conversei com muitas pessoas que falam que elas não conseguem lidar com seus próprios problemas, porque elas imaginam que elas precisam se perdoar. Pastor, eu preciso me perdoar, ou fulano de tal precisa se perdoar, senão ele não vai ter paz. Ninguém precisa se perdoar. Você precisa confiar no perdão de Deus. Não é você que tem que se perdoar, é Deus quem tem que perdoar você. Todo pecado é pecado contra Deus, toda transgressão é transgressão contra a lei de Deus, contra a lei do Senhor. Se você pecou no seu corpo, e agrediu o seu corpo, e te agrediu emocionalmente, você precisa entender que você agrediu, acima de tudo, a Deus, a santidade de Deus. Então, você não precisa labutar e sofrer por um perdão a si mesmo, mas você precisa confiar no perdão de Deus, e desfrutar da paz que liberta. Quem liberta as pessoas é o perdão divino, não o nosso perdão. É o perdão de Deus que nos liberta de uma alma culpada, de uma alma encarcerada, uma culpa que não passa. Nós precisamos confiar no perdão todo suficiente do Senhor na cruz do Calvário, em Cristo. Portanto, se você, meu irmão, tem labutado com pecados, tem se arrependido, tem chorado por alguma fragilidade, compreenda uma coisa: não é você que tem que se perdoar, é Cristo que perdoa. Se você precisa de perdão, você não vai encontrar perdão em nenhum outro lugar do universo, a não ser na cruz do Calvário. Só na cruz do Calvário o seu coração pode ser lavado e redimido do sangue precioso de Cristo. Perdão nós encontramos somente na cruz de Cristo e em nenhum outro lugar. O terceiro benefício do nosso texto é que em Cristo nós somos completamente triunfantes. Completamente triunfantes. Olha que coisa interessante. Veja, faça um link do versículo 15 com o versículo 14. No versículo 14 é dito que
a promissória, o registro de dívida, ele foi cancelado, ele foi pago. Não devemos mais nada porque Cristo pagou tudo. Tudo foi pago na pessoa de Cristo. Ele removeu inteiramente a nossa culpa, encravando na cruz. Todos os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário pelo Senhor. E aí então ele segue dizendo: e despojando os principados e potestades, anjos maus, foram todos desarmados diante do Senhor. Todos desarmados. Desarmar aqui aponta para a ideia de que eles foram desarmados com suas vestes, com suas armaduras, com suas espadas, com todas as suas armas, tudo foi despojado. Eles foram desvestidos, explorados e humilhados pelo Senhor. É isso que ele está dizendo: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs. Antigamente, quando um general, ele entrava numa cidade, conquistava uma cidade, eles pegavam seus inimigos, e eles marchavam então pelas ruas da sua cidade, à frente dos inimigos, e os inimigos eles vinham atrás, despojados, humilhados, sem suas armaduras, sem suas vestes, completamente arruinados. Eles eram expostos publicamente ao vexame. Isso acontecia em Roma. Então Paulo tem aqui em mente exatamente o que acontecia em Roma, quando o grande império triunfava perante uma nação, os seus inimigos eram expostos ao vexame. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo fez exatamente isso com os demônios, com as potestades. Todos foram expostos perante a cruz de Cristo. Veja, a mesma cruz que traz benefícios positivos para você, ela traz desprezo, derrota para os inimigos de Deus. O que eles perderam, meus irmãos? Eles perderam exatamente o poder de acusar você. Não há mais condenação, nem acusação contra os eleitos de Deus. Se Deus é por nós, quem é que pode nos acusar perante o seu trono? O escrito de dívida foi rasgado tanto na terra como no céu. Demônio algum pode acusar você. E quantas vezes nós somos acusados? Quantas vezes Satanás tenta jogar na nossa cara os nossos pecados, soprar nos nossos ouvidos, dizendo que não há mais solução, que não há mais esperança, que não há jeito para nós. Quantas vezes, meus irmãos, o acusador da nossa alma tenta nos jogar por terra, lançando os nossos fracassos na nossa cara. O que Paulo está dizendo é que o escrito de dívida foi rasgado e que as potestades não mais podem nos acusar. O seu poder de acusação, o seu poder de fogo foi minado pelo grande general, pelo grande guerreiro que veio e que amarrou o valente e que o impediu de enganar as nações. Satanás não pode mais enganar as nações. Satanás não pode mais impedir que as pessoas vejam a luz de Cristo. Ele está amarrado, impedido de enganar as nações. É esta a grande vitória. Nós somos completamente transformados, nós somos completamente perdoados, e nós somos completamente triunfantes. O nosso triunfo é completo em Cristo, porque Ele desbaratou e desvestiu todas as autoridades. E é por esta razão que nós podemos entender as palavras de Martinho Lutero, quando certa feita alguém perguntou para ele: o que você faz para lidar com Satanás? E ele disse: quando Satanás bate a porta do meu coração e pergunta: quem mora aqui? Quem mora aqui? O querido Jesus vai até a porta e diz:
Martinho Lutero costumava morar aqui, mas se mudou. Agora eu moro aqui. Eu moro aqui. O diabo, vendo as marcas de prego em suas mãos e o lado perfurado de Cristo, ele foge imediatamente. Sabe por quê? Porque o escrito de dívida foi pago. Porque não existe mais condenação para você. E não existe mais acusação. Eu não sei se você é uma pessoa que tem medo das potestades, dos demônios, dos seres espirituais. Você não precisa ter medo de Satanás e de suas hostes. Eu me lembro de uma pessoa, de uma cidade, de uma igreja que eu pastoreei, em que houve um burbúrio ali na cidade de que uma jovem estava possessa, e algumas pessoas ficaram preocupadas, porque imaginavam que aquela menina possessa pudesse acusar muitas outras pessoas da igreja por causa de pecados, e muitas pessoas ficaram extremamente preocupadas com isso. Por que se preocupar? Se o escrito de dívida foi pago, e se não existe mais acusação contra os eleitos de Deus. Meus irmãos, nós estamos plenos de Cristo. Se Cristo habita plenamente em nós, então nos conscientizemos de 3 verdades. Você tem transformação completa, você tem perdão completo, e você tem um triunfo completo, porque Cristo expôs na cruz do Calvário todas as potestades, todos os principados foram derrotados pelo poder do amor de Cristo na cruz do Calvário. Nele nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe e que o Senhor, à semelhança de Charles Spurgeon, nós possamos nos curvar perante o tribunal que nos absolve. Que Deus nos ajude, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of